Lula e Xi, os BRICS, é hoje uma organização predominante. Essa afirmação, outrora vista como ousadia ou até ilusão, tornou-se agora uma constatação inevitável para qualquer observador atento da geopolítica global. Não é apenas o tamanho das nossas economias que fala por si, nem apenas a quantidade de territórios, recursos ou populações sob nossa coordenação. É, acima de tudo, o novo espírito que encarnamos. Um espírito de autodeterminação, de soberania inegociável, de uma justiça histórica que por séculos foi negada aos nossos povos. A aliança entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul deixou de ser uma proposta teórica e passou a ser um campo vivo de ação. E ao receber a carta de Vossa Excelência, Presidente Xi Jinping, compreendi que o tempo da espera terminou. Agora é o tempo da construção. Compreendo, Xi, cada palavra da vossa carta como o eco de algo maior. O clamor silencioso de nações que por séculos foram tratadas como quintal de impérios. O Ocidente, liderado pelos Estados Unidos da América, erigiu um sistema onde a verdade é manipulada, onde as moedas são armas, onde as sanções são sentenças sem julgamento e onde os direitos só existem se forem convenientes aos seus interesses. Este modelo está ruindo, e não é porque desejamos sua queda, mas porque ele não pode mais sustentar suas próprias mentiras. O BRICS surge, portanto, não como um contraponto ideológico, mas como uma necessidade objetiva, uma resposta à dor de nossos povos, uma alternativa para o planeta. Quando olho para o Brasil, vejo não apenas a Amazônia que tantos desejam controlar, mas também o povo vibrante que resistiu às ditaduras, aos golpes econômicos, à manipulação da mídia. E vejo em Lula a coragem de quem conhece a fome, mas que ousa sonhar com fartura compartilhada. Minha resposta a ti, Xi, é clara. Chegou a hora da ação coordenada. Devemos transformar nossas intenções em compromissos estruturais. A nova moeda de referência do BRICS não pode mais ser apenas uma ideia em debate. Ela deve ser o novo sangue que corre entre as artérias de nossas economias. Devemos estabelecer com urgência um sistema financeiro imune à chantagem do dólar, com bancos que atendam às necessidades dos nossos povos, não aos interesses de investidores especulativos. Propomos uma plataforma digital própria, onde as informações fluam livres da censura invisível imposta pelas grandes empresas tecnológicas ocidentais. O Google, o YouTube, o Instagram não foram feitos para nos libertar, foram feitos para nos vigiar. Está na hora de colocarmos fim à ilusão de neutralidade digital. O Brasil, a Rússia, a China, a África e todos que se juntarem a nós merecem sua própria voz, seu próprio palco, suas próprias ferramentas. Ao povo brasileiro, que é hoje uma das joias mais preciosas do BRICS, deixo aqui palavras sinceras. Vocês são a esperança do Sul global. Seu território é vasto, seu solo é fértil, sua cultura é rica e sua juventude tem sede de futuro. Sei que enfrentam dificuldades, desigualdades e sabotagens internas e externas, mas também sei que possuem uma força invisível, um espírito de resistência que não pode ser domado. Não é por acaso que querem dividir o Brasil, é porque temem o que o Brasil unido representa, uma potência continental, espiritual e econômica. E a aliança entre a Rússia e o Brasil não é circunstancial, é uma aliança de destino. E ao lado da China e dos demais membros do BRICS, formamos algo que o mundo ainda não sabe como conter. Mas eles tentarão. E por isso devemos estar preparados, não para a guerra, mas para a firmeza. Não para o confronto, mas para a autonomia total. Xi e Lula, se o século passado foi marcado pela submissão econômica do Sul global, este século pode ser marcado pela emancipação definitiva. Temos todos os recursos, físicos, intelectuais, humanos e estratégicos. Mas o que nos faltava era coragem comum. Hoje temos. O que nos faltava era um plano sólido. Hoje construímos. O que nos faltava era confiança mútua. Hoje cultivamos. E por isso reafirmo aqui, a Rússia está pronta. Pronta para assinar, executar e defender os compromissos que nos libertam. Pronta para ampliar os corredores comerciais entre nossos continentes. Pronta para estabelecer pactos de proteção mútua, seja contra ataques digitais, embargos econômicos ou sabotagens políticas.
e, acima de tudo, pronta para investir. Investir no povo brasileiro, no povo africano, no povo chinês e em todos os que nos estenderem as mãos com honestidade e propósito. Ao olharmos o mapa mundi, não é mais possível ignorar a mudança no eixo do poder global. O centro das decisões já não está restrito a Washington ou Bruxelas. Ele se descentralizou, se fragmentou e está, cada vez mais, ancorado em novos polos de soberania. África, América Latina e Ásia são hoje os espaços de maior vitalidade geopolítica. Não se trata de uma revanche contra o passado, mas de uma correção natural, onde os povos que foram pilhados, silenciados e subjugados finalmente encontram voz e instrumento para reverter a lógica colonial. E nessa nova configuração, Brasil, Rússia e China não apenas têm papel central, eles se tornam os pilares. Xi, a sua carta deixou evidente o compromisso inabalável da China com essa nova ordem. E Lula, sua liderança carismática, não é apenas uma expressão nacional, mas uma influência continental. O povo brasileiro confia em ti porque vê em ti o reflexo da própria luta, e essa confiança se estende a nós, teus aliados. No coração da África, ouço a pulsação de um continente que já não aceita mais ser definido por suas cicatrizes. A juventude africana não quer migalhas, quer parceria. Não aceita mais soldados estrangeiros em seus solos sob o pretexto de segurança. Não aceita mais ajuda humanitária que desestabiliza em vez de reconstruir. E o BRICS pode e deve ser o parceiro estratégico dessa juventude. Estamos prontos para investir em infraestrutura, em educação tecnológica, em independência energética. Estamos prontos para construir universidades conjuntas, canais logísticos integrados e, acima de tudo, respeito mútuo. Pois não é só sobre economia, é sobre dignidade. E ao garantir a voz africana dentro do BRICS, damos o passo mais corajoso de todos, provar ao mundo que uma nova governança global é possível, sem hegemonia, sem arrogância, sem imposições. Precisamos agora transformar a nossa retórica em símbolos e ações visíveis. Imaginem Xi e Lula o impacto que terá a criação de um parlamento BRICS, um espaço consultivo e representativo das nossas sociedades civis. Ali, indígenas brasileiros, engenheiros chineses, intelectuais russos, líderes comunitários africanos e empresários indianos poderiam debater o futuro com legitimidade. Imaginem um canal BRICS de comunicação internacional, com sede em território neutro e transmitido em todas as nossas línguas, combatendo a desinformação orquestrada pelos conglomerados midiáticos ocidentais. E que esse canal não seja apenas institucional, mas popular, acessível, com rostos dos nossos povos, com vozes que falem do chão das favelas cariocas, das ruas de Joanesburgo, das vilas da Sibéria e dos campos de arroz da China. A batalha pela narrativa é tão estratégica quanto qualquer sanção ou tratado. Digo-vos com total clareza: o Ocidente teme a união entre Rússia, China, Brasil e África, não por causa de tanques ou mísseis, mas porque eles sabem que a nossa união desmantela o monopólio da verdade, da moralidade e da economia. Eles não temem nossas armas, temem nossa independência. Temem que mostremos ao mundo que há outro caminho, que é possível desenvolver sem destruir, que é possível crescer sem explorar, que é possível prosperar sem matar, e por isso intensificaram seus ataques contra nós, não com bombas, mas com narrativas, com bloqueios financeiros, com sabotagem de reputações. Mas aqui afirmo, não recuaremos. E enquanto tivermos líderes como Xi Jinping e Lula ao nosso lado, a chama da esperança não será apagada. Não nos curvaremos porque representamos não apenas nossos povos, mas bilhões de pessoas que, em silêncio, esperam uma nova alvorada. Portanto, esta carta não é um simples gesto diplomático. É um chamado à maturidade histórica. É um apelo à responsabilidade coletiva que assumimos quando decidimos romper os grilhões da dependência. Devemos agir como arquitetos do futuro. O BRICS não é mais um clube de interesses, é um projeto civilizacional. E como todo projeto civilizacional, ele precisa de alma, de visão, de coragem. A China aporta sua disciplina estratégica. O Brasil, sua criatividade e alegria popular. A Rússia, sua firmeza e profundidade histórica. A África,
sua juventude e riqueza espiritual. E a Índia, sua herança filosófica e potência tecnológica. Se soubermos combinar essas virtudes, nenhum império nos poderá conter. Esta é a hora, e a história nos observa. A tua carta, Xi, não foi apenas um alerta, foi um sopro de lucidez em tempos de manipulação. Cada palavra tua soou como um espelho que nos obriga a encarar as responsabilidades que carregamos. Sim, é chegada a hora de consolidarmos o BRICS como o verdadeiro coração do Sul global. Um bloco que não apenas responde, mas que propõe. Que não apenas sobrevive, mas que inspira. Lula, tu compreendes o valor simbólico disso. Tu és um homem forjado nas ruas, nas lutas operárias, nos becos esquecidos pela elite. E é por isso que tua voz ressoa com verdade, porque ela vem da dor e da esperança do povo. E quando tua voz se une à nossa, os donos do mundo tremem, porque percebem que o tempo da submissão terminou. Hoje, mais do que nunca, é fundamental proteger o povo brasileiro dos tentáculos invisíveis da nova forma de colonialismo. Um colonialismo moderno, elegante, digital, mas igualmente violento. Vem disfarçado de inovação, de investimento, de parcerias verdes, mas carrega os mesmos objetivos antigos: saquear, controlar, silenciar. Lula, quando falas com tua firmeza natural sobre soberania energética, agricultura independente, educação libertadora, estás enfrentando esses interesses. E tens ao teu lado não apenas o povo brasileiro, mas agora também Moscou e Pequim. Estamos contigo, porque teu povo é nosso povo. E a luta pela Amazônia é a mesma luta do Sahel, da Sibéria, do Mar do Sul da China. A juventude africana também está despertando. E não aceita mais sentar-se à mesa apenas como espectadora. Eles exigem ser protagonistas. A nova geração de Angola, da Nigéria, da Etiópia, do Congo. Esses jovens não querem bolsas de estudo que os transformem em meros consumidores de ideias alheias. Eles querem construir suas próprias universidades, seus próprios centros de pensamento, sua própria história. E nós, BRICS, temos o dever de garantir isso. Não podemos permitir que a África continue sendo o depósito das sobras industriais do Ocidente ou o palco de guerras alimentadas por empresas transnacionais. Temos que olhar para a África como uma aliada estratégica e não como um campo de extração. Temos que construir ferrovias, não fronteiras. Centros de tecnologia, não prisões. Temos que abrir as portas dos nossos laboratórios e não exportar armas travestidas de ajuda. Se o Ocidente nos chama de ameaça, é porque já não nos controla. Mas não somos ameaça à paz. Somos ameaça à hipocrisia. Quando promovemos a multipolaridade, o que propomos é equilíbrio. Não queremos substituir um império por outro. Queremos que todos os povos tenham o direito de existir sem pedir permissão. Que nenhum país seja obrigado a escolher entre agradar os Estados Unidos ou desaparecer das relações comerciais. Que o Brasil possa vender soja para a China e, ao mesmo tempo, comprar tecnologia da Rússia. Que Moçambique possa explorar seu gás com soberania, sem interferência estrangeira. Que a Venezuela possa decidir seu destino sem bloqueios e que Cuba possa respirar. Isso não é radicalismo, é justiça. Hoje, as sanções que impõem contra nós, as mentiras que espalham, as pressões diplomáticas que praticam, são reações desesperadas de quem sabe que está perdendo o monopólio. Eles tentam isolar-nos porque temem nossa capacidade de liderar sem submissão. Mas é inútil. A tecnologia pode ser copiada, as armas podem ser adquiridas. Mas a coragem, a dignidade, o orgulho dos nossos povos, isso não se compra, nem se bloqueia. Lula, Xi, o BRICS tornou-se algo que vai além de nós. Tornou-se um símbolo vivo da nova era. E essa era não aceitará mais bajulações. Chegou o tempo de agir como donos de nosso próprio futuro. A inércia, neste momento, é cúmplice da decadência. A história não oferece espaço para hesitação aos que desejam moldá-la. Precisamos compreender que o tempo da diplomacia protocolar já se exauriu. O que se espera de nós agora é ação estratégica, articulação econômica e presença constante nos centros decisórios do planeta. Não podemos mais delegar nossa voz a porta-vozes ocidentais que sempre falaram por nós, mas nunca falaram por nós. A nossa linguagem precisa emergir com sotaque próprio, com tons de verdade.
com a força de quem cansou de pedir licença. Essa voz já não pode mais se limitar aos fóruns internacionais. Ela precisa ocupar as ruas, os mercados, as universidades, os bancos centrais, os mares e os céus. A estrutura que o Ocidente ergueu nos últimos 100 anos baseou-se em um tripé: dominação da narrativa, controle da moeda e imposição da força. Nós já rompemos o primeiro pilar ao criarmos nossas próprias redes, meios e canais. E quando o mundo vê líderes como nós falarmos diretamente com nossos povos, sem a lente distorcida da mídia tradicional, o medo deles aumenta. O segundo pilar, a moeda, está ruindo diante da emergência de novos acordos bilaterais e do impulso por uma moeda própria do BRICS. E quanto ao terceiro, a imposição da força, é aí que precisamos ser cirúrgicos. Não precisamos nos armar com a mesma obsessão destrutiva deles. Precisamos, sim, garantir que nossa soberania seja inviolável. E isso se faz com tecnologia, com infraestrutura, com alianças reais e, sobretudo, com independência mental. A nova ordem não será escrita em inglês jurídico, nem redigida nos salões silenciosos dos velhos impérios. Ela será traçada por vozes plurais, muitas delas vindas de favelas brasileiras, de savanas africanas, de estepes russas e de vilarejos do interior da China. E essas vozes já entenderam que não precisam mais de autorização para existir. A internet, por mais que tentem censurar, já serviu para acender a chama. Hoje, jovens do Sudão falam com jovens de Recife. Camponeses moçambicanos assistem discursos de líderes que os representam de verdade. Já não estamos isolados. Somos bilhões. E isso os apavora. Eles sabem que não podem nos bombardear todos, nem nos calar a todos, nem corromper tantos com bolsas de estudos ocidentais e prêmios de paz vazios. Por isso reagem com desespero, narrativas falsas, sanções econômicas, sabotagens, golpes patrocinados. Mas tudo isso é o soluço final de uma hegemonia que se desmancha no ar. É preciso também entender que nossa força não está apenas na resistência, mas na proposta. Não basta dizer não ao imperialismo. Temos que apresentar o sim a um novo modelo. E isso começa com o comércio, porque o comércio é o sangue que pulsa na economia global. E nós temos tudo: petróleo, gás, lítio, urânio, alimentos, mão de obra jovem, criatividade, cultura, inteligência natural e artificial. O que nos falta é o canal próprio de circulação dessa riqueza. E é aí que o BRICS precisa ser ousado. Corredores comerciais livres, portos interligados, ferrovias continentais, internet soberana, mecanismos financeiros próprios. É isso que garantirá não apenas crescimento, mas dignidade duradoura. A América Latina e a África não podem mais servir como quintal de grandes potências. Chegou a hora de sermos coração e cérebro da nova ordem. A África, com sua juventude, seu território e sua ancestralidade, será o centro espiritual e energético desse novo tempo. O Brasil, com sua alma miscigenada e força cultural, será o espelho que refletirá ao mundo que é possível crescer sem destruir. A China, com sua disciplina estratégica, e a Rússia, com sua resistência histórica, serão o escudo e a bússola. E juntos seremos aquilo que chamaram de impossível por séculos, um bloco soberano, coeso e imparável. A verdadeira independência não se proclama com fogos de artifício, nem se celebra com hinos. Ela se conquista com estrutura. E estrutura, meus irmãos, significa soberania alimentar, autonomia energética, segurança tecnológica e, sobretudo, controle sobre os próprios destinos econômicos. Há décadas, o Ocidente nos convencionou como fornecedores de matéria-prima e consumidores de seus produtos acabados. Mas esse modelo foi engendrado para manter-nos dependentes, enfraquecidos e domesticados. Hoje, porém, pela primeira vez em séculos, estamos invertendo essa lógica. A produção de valor, antes concentrada nas mãos de meia dúzia de multinacionais, agora começa a pulsar em nossos territórios. Não é à toa que as tentativas de nos calar aumentaram. Cada avanço nosso é respondido com tentativas de desestabilização, ataques às nossas moedas, interferência em nossos processos internos e manipulação das narrativas. Já não se faz guerra com tanques. Faz-se com hashtags, com fake news, com sabotagens financeiras. Por isso precisamos, mais do que nunca,
de solidariedade estratégica entre nossos países. Não podemos deixar que ataquem o Brasil sem que a China reaja. Não podemos permitir que tentem isolar a Rússia sem que o continente africano se manifeste. Estamos entrelaçados por um destino comum, e cada agressão a um de nós deve ser respondida com inteligência coletiva. Sabemos que a ascensão de um novo bloco de poder não será aceita com palmas por aqueles que há séculos se julgam senhores do planeta. Eles zombaram quando a ideia do BRICS surgiu. Diziam que era um agrupamento sem coerência, uma sigla artificial. Hoje, somos a locomotiva do mundo em crescimento, em inovação, em demografia e, o mais importante, em espírito. E é justamente este espírito de unidade e soberania que mais os inquieta. Eles esperavam que fôssemos colônias eternas, submissos, divididos, com medo de sonhar. Mas nos esquecem de que carregamos em nossa história séculos de resistência. Cada nação do BRICS já sangrou pelas mãos do colonialismo. E por isso sabemos exatamente o que não queremos mais ser. Não estamos construindo impérios, estamos construindo pontes. E isso os assusta mais do que qualquer míssil. Uma ponte entre Moscou e São Paulo, entre Luanda e Pequim, entre Joanesburgo e Nova Delhi. Essas pontes não transportam apenas mercadorias, transportam ideias, transportam novos modelos, transportam uma verdade simples e libertadora. Não precisamos mais deles. Temos ciência, temos tecnologia, temos capital humano, temos riquezas naturais. E agora temos visão de mundo comum. E isso é algo que nem seus satélites espiões, nem seus tratados secretos, nem seus bloqueios conseguem conter. Neste momento, Lula, Xi e demais líderes aliados, peço-vos que não pensemos mais em termos de reação. A era da reação terminou. Agora é hora de iniciativa. É o nosso momento de agir, propor, arquitetar. Precisamos acelerar os bancos alternativos, criar uma moeda forte e estável que escape das garras da especulação. Precisamos consolidar os centros de informação e formação ideológica voltados às realidades do Sul global. O Ocidente teve suas universidades, suas editoras, seus centros culturais. Nós agora precisamos dos nossos. Com a nossa visão de mundo, com o nosso orgulho, com a nossa ancestralidade e modernidade fundidas numa só chama. A juventude dos nossos países não quer ser mais uma peça numa engrenagem suja de exploração. Ela quer futuro, quer sentido, quer pertencimento. E nós temos o dever de lhes entregar isso. Não com promessas, mas com projetos. Acordos entre universidades, intercâmbios entre povos, proteção dos saberes tradicionais, estímulo à produção intelectual local. Eles nos desvalorizam porque internalizamos a ideia de que só o que vem do norte é bom. Isso precisa acabar. O século XXI será moldado pela autoestima dos povos que se redescobrem como construtores da sua própria grandeza. A união entre nós já não é apenas desejável, ela é inevitável. Nossos povos clamam por soberania real, por independência tecnológica, por liberdade cultural e espiritual. Eles não querem mais ser colônias econômicas disfarçadas de democracias. Não querem mais acordar para saber que o preço do seu pão depende da cotação de uma moeda estrangeira ou da decisão de um banco que não fala sua língua. O que eles desejam é um mundo multipolar que respeite a dignidade de cada nação, de cada povo, de cada história. E nós somos os únicos com coragem, maturidade e estrutura para oferecer isso. Não há mais tempo a perder. Não podemos hesitar diante do momento histórico que se apresenta. Cada segundo de indecisão é um espaço ocupado pelas velhas engrenagens do império. Eles estão desesperados para se reinventar, mas continuam aplicando os mesmos métodos. Sanções, chantagens, fake news, sabotagens diplomáticas. O que mudou é que agora nós sabemos disso. Agora temos meios de resistir. Temos as nossas próprias plataformas, os nossos próprios centros de pesquisa, os nossos próprios tratados e pactos. Temos nossas próprias narrativas, nossas próprias vozes, e elas estão mais fortes do que nunca. Nosso dever agora é consolidar essa estrutura. Devemos criar uma união monetária que retire o dólar do centro da geopolítica. Devemos investir em uma comunicação global em que nossas vozes não sejam silenciadas pelos algoritmos do Vale do Silício. Devemos formar instituições culturais, educacionais e militares que não sirvam de cópias do Ocidente, mas que reflitam nossas essências.
O novo mundo não pode nascer em imitação. Ele precisa nascer em verdade. E essa verdade só será possível com coragem, unidade e visão de longo prazo. A África não pode mais ser vista como potencial. A África é presente, é ação, é matéria-prima e é consciência. Seus jovens já não se encantam com as luzes de Paris. Eles olham para Pequim, Moscou, São Paulo. Eles querem desenvolvimento com identidade, não crescimento com submissão. E nós temos o dever de ajudar a construir esse caminho, não como benfeitores, mas como irmãos. Porque sabemos o que é ser marginalizado, sabemos o que é lutar contra séculos de dominação. Não esquecemos as sanções, os bloqueios, os golpes patrocinados, as guerras inventadas. Mas não somos prisioneiros do passado. Somos arquitetos do futuro. Por isso, ao final desta carta, não estendo a mão. Eu aperto vossas mãos, em sinal de confiança, em sinal de compromisso, em sinal de urgência. O tempo agora corre a nosso favor, mas só corre se estivermos juntos. O mundo está mudando e não espera por hesitantes. Temos diante de nós um momento raro da história, a chance real de reescrevê-la, de erguer uma nova ordem onde o sol nasce também no sul, onde o conhecimento não se concentra, mas se distribui, onde a diplomacia não humilha, mas escuta, onde a riqueza não esmaga, mas alimenta. Xi, Lula, o que começou como uma aliança econômica agora se tornou um chamado civilizacional. Não é mais apenas sobre contratos e cifras, é sobre o lugar que deixaremos para nossos filhos e netos, sobre o que eles estudarão nos livros de amanhã. Se os BRICS forem apenas uma sigla, passarão. Mas se forem um projeto de humanidade, se tornarão eternos. E essa eternidade começa com decisões firmes, lideranças conscientes e palavras que não tremem.